estudo hoje aqui neste canal, na qual eu falo da Palavra de Deus. Aqui neste canal, o esquadrinhador da Palavra, hoje nós falaremos sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. O que o Senhor Jesus quis dizer, quis mostrar através desse grande exemplo dos trabalhadores da vinha. De um homem que era dono de uma vinha, não é? Saiu ainda bem cedo, procurando alguém para trabalhar para a sua vinha, para contratar para um dia de trabalho, no valor de 1 denário, que era, não é, o dinheiro daquele tempo. Naquele tempo a pessoa trabalhava um dia e recebia por dia 1 denário. Não é como hoje que nós recebemos por mês, não é? Há pessoas que recebem por semana, por quinzenas, mas naquele tempo trabalhava um dia e recebia o salário de um dia. Então, este dono da vinha, não é? Saiu para contratar vários trabalhadores, não é? Desde a madrugada. Ele levantou cedo ainda da madrugada, antes das 6 horas da manhã, a contratar trabalhadores para a sua vinha. Como naquele tempo, hoje em dia também a mesma coisa, o dia começa por volta das 6 horas da manhã. E a partir das 6 da tarde é considerado o começo da tarde, não é? O cair da tarde, a partir das 5, 6 horas, não é? Das 6 da manhã até as 6 da tarde são 12 horas. Então, é as horas que as pessoas podiam trabalhar durante o dia. Então, esse senhor saiu a contratar, mas ele saiu primeiro a contratar pessoas ainda bem cedo ainda, digamos, às 6 horas da manhã. Saiu uma outra hora, digamos, às 7, 8 horas, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, saiu contratando. O que ele encontrava pelas ruas, pelas praças, que não tinham nada para fazer, que estavam desocupados, não é? Que ninguém os tinha contratado, com certeza naquele tempo as pessoas ficavam ali no meio da praça, esperando alguém contratar para algum trabalho, para ganhar ali o sustento do dia. E ao lermos o texto, a gente vai entender assim melhor como é que este senhor, dono dessa vinha, procedeu. Como é este ensino dessa palavra semelhante ao que se pratica no reino dos céus. Como eu já disse no outro estudo, semelhante não é igual. Todas as palavras, todas as parábolas que o Senhor Jesus ensinou, o Senhor Jesus nunca disse que é igual. Ele sempre disse, o reino dos céus é semelhante. Depois ele começa a explicar as coisas daqui da terra, ao procedimento das coisas dos homens daqui da terra. Semelhante não é igual. É como você ter uma caneta e você ter um lápis. É semelhante, mas não é igual. É assim que o Senhor Jesus dá as suas explicações. Porque nós não sabemos o que se faz ali no reino dos céus. Mas sabemos que lá se pratica justiça. E a justiça divina, a justiça certa, que não falha. Não é essa injustiça ou a justiça do homem que parece injustiça e falha. Não. Ali no reino dos céus é o reino da justiça. E o rei desse reino é o nosso Senhor Jesus. E assim nós iniciamos essa parábola que o Senhor Jesus ensinou para o povo. Ele começou a explicar esta palavra assim. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, ou de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinda. Quer dizer, logo de manhã,
Ainda de madrugada, diz aqui, ele saiu procurando trabalhadores, quem queira trabalhar, não é? Para a sua vinha, não é? E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Quer dizer, os primeiros trabalhadores que ele encontrou, que ele contratou, não é? Ele prometeu 1 denário, quer dizer, esses trabalhadores trabalharam o quê? Digamos, das 6 da manhã até as 6 da tarde, 12 horas por 1 denário. Saiu pela 3ª hora, saiu novamente à busca de outros trabalhadores, né? Viu na praça outros que estavam desocupados e os contratou. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Quer dizer, mesmo outros que entraram depois daqueles que foram contratados às 6 horas da manhã, não é? O que esse dono da vinha disse? Vos darei o que é justo, mas vos pagou o que? A 1 denário, não é? Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, pronto, a contagem do tempo de antigamente, não é igual à contagem do tempo de hoje. Mas sabemos que esse senhor saiu de madrugada, digamos, às 5 da manhã ainda é de madrugada. O dia começa às 6 horas da manhã, não é? Ele saiu contratando durante o dia. Essa que fala que a 9ª hora, a 6ª hora, a 10ª hora, ainda é tudo durante o dia antes, não é? Das 6 da tarde, porque a partir das 6 da tarde é a contagem, não é? Da parte da noite, das 6 da tarde até às 6 da manhã. Então, quer dizer, ele saiu durante a manhã, não é? Contratando antes de chegar à tarde. E saindo outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma maneira, quer dizer, contratou outros trabalhadores. E saindo por volta da hora 1/10, quer dizer, digamos que a hora 1/10 seja por volta das 5 da tarde. Porque é ao cair da tarde, como diz aqui, está escrito aqui. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Então, esses últimos, com certeza que foram, se calhar, mais tarde, ali aonde as pessoas são contratadas, se calhar não foram logo de manhã, foram à tardinha, não é? Então, este senhor que estava à procura de pessoas para trabalhar para a sua vinha, ainda quase no fim da tarde, encontrou esse grupo de pessoas. Então, isso contratou. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Quando o senhor da vinha perguntou para eles: o que é que vocês fazem aqui? Não estão a fazer nada, estão desocupados, não é? Ele disse: não, ninguém nos contratou. Então, responderam: porque ninguém nos contratou. Então, lhes disse o senhor da vinha: ide também vós para a vinha. Quer dizer, os contratou, quer dizer, às 5 horas da tarde, quer dizer, o trabalho terminaria, digamos, às 6 horas da tarde. Então, esses últimos só trabalharam 1 hora. Então, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador. Quer dizer, esse senhor da vinha tinha alguém que administrava todos os trabalhadores que iam para a vinha trabalhar. Estava ali, controlava tudo, sabia quem lá estava, que era para poder o quê? Saber quanto pagar a cada um deles, né? Chamou os trabalhadores a pagar-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Quer dizer, ele chamou o seu administrador para dizer que é para pagar os seus trabalhadores, mas ele disse, começando pelos últimos. Quem foi esses últimos? Foram aqueles que começaram, digamos, às 5 horas da tarde e trabalharam só 1 hora. Agora é que vai ser o problema. Essa explicação do reino que é semelhante ao reino dos céus que o Senhor Jesus deu aqui, essas explicações das parábolas, que são coisas semelhantes, paralelos, não é? Nos ensina como o Senhor Jesus pensa,
como ele age e reage ali no reino dos céus. Como ele faz as coisas. E eu lhe digo, muita gente, ao ler aqui, ele vai pensar exatamente igual a esses trabalhadores que reclamaram, não é? Porque para muita gente isso parece uma injustiça. Mas ao lermos até o fim, veremos o procedimento do Rei Jesus. Porque mais para frente será o Senhor Jesus a explicar, a mostrar como funciona a justiça no reino dos céus. E continua assim. Ao chegar os primeiros, hein? Ele começou, não é? Vindo a hora dessa, recebeu ao cair da tarde, não é? Que é para começar exatamente aonde eu parei. Disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, quer dizer, para chamar os últimos, não os primeiros, não é? Indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, digamos que aqueles que começaram a trabalhar por volta das 5 horas da tarde, que trabalharam uma só hora, recebeu cada um deles, quer dizer, aquele grupo de trabalhadores, não é? Que só trabalhou uma hora. Ao fim da tarde, só ganharam também um denário, o mesmo combinado com aqueles que trabalharam 12 horas debaixo do sol. Vejamos a justiça do reino dos céus, que é semelhante. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um. Quer dizer, os que começaram logo pela manhã, 6 horas da manhã, os que começaram mais tarde, não é? Ainda na parte da manhã, pensaram que ia ganhar mais que um denário. Mas o combinado com eles, não é? Pelo senhor dessa vinha, foi um denário. Pelas 12 horas de trabalho. Os outros trabalharam menos e também receberam um denário. Até esses últimos, que foi um grupo de pessoas, receberam um denário por 1 hora de trabalho. Então, mas tendo recebido esses primeiros, mas tendo recebido um denário, murmuraram contra o dono da casa, quer dizer, o dono da vinha. Mas o que é que o Senhor Jesus agora começa a falar? Dizendo, esses últimos, agora não, agora esses a reclamar ainda. Essas pessoas que estavam a reclamar, quer dizer, murmuravam, falavam uns com os outros. Esses trabalhadores, esses começaram primeiro, mais cedo, não é? Começaram a falar uns com os outros. Então o que é que se passa, não é? Nós trabalhamos aqui 12 horas, você trabalhou 9 horas, você trabalhou 7 horas, outros trabalharam 5 horas e recebermos o mesmo que esses que vieram por último e ganharam, só trabalharam 1 hora e ganharam também o mesmo que nós. Isso é uma injustiça. Isso eram eles murmurando uns com os outros, né? Dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Esses que estavam a reclamar disseram isso. Contudo, os igualaste, eles a reclamarem com o dono da vinha, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Quer dizer, eles justificaram, não é? Porque não era justo que esse senhor da vinha tenha pago o mesmo que essas pessoas que trabalharam ao cair da tarde, que já não havia mais sol, só trabalharam 1 hora, do que eles que trabalharam o dia todo debaixo do sol, da fadiga do sol, e lhes pagou o mesmo, 1 denário por dia. Então continua aqui a dizer assim, mas o proprietário, que é o dono da vinha, respondendo que esse agora é que é o nosso Senhor Jesus a falar, disse a um deles, amigo. Vejamos que nas parábolas o Senhor Jesus usa essa parte quando ele fala para alguém. Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Vejamos como o nosso Senhor Jesus pensa. Ele saiu ainda de madrugada
a procurar trabalhadores para a sua vinha. E a todos eles, mesmo aqueles que entraram mais tarde, combinou com todos eles um denário. Então, se combinou um denário e as pessoas aceitaram trabalhar por um denário, é justo, não é? É justo porque ele pagou o combinado. Mas esses tiveram maus olhos, porque o senhor dessa vinha quis pagar o mesmo àquele grupo de homens que trabalharam só 1 hora. Tiveram maus olhos. Então, o nosso Senhor Jesus continua a explicar assim: toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a estes últimos tanto quanto a ti. Quer dizer, essa é uma vontade do dono daquela vinha. Se ele quiser pagar mais a alguém que trabalhou menos, ele paga, porque ele é o dono daquela vinha. E isso não é injustiça. Se você tem um negócio, você tem um trabalhador, e você quiser pagar esse trabalhador mais, não é injustiça. Mas você combinou com os outros um X e pagou-lhe outro, esse X que você combinou, também não é injustiça. Foi sua palavra também que foi cumprida com aquela pessoa que trabalhou com você. Então, não é injustiça. Parece injustiça. Nesse mundo é considerado injustiça. Mas nesse caso aqui que o Senhor Jesus explica e continua. Porventura, agora o Senhor Jesus explica muito bem isso. Não é lícito, não é certo fazer o que quero do que é meu, do que é dele, do dinheiro dele. Se ele quiser pagar mais a uma pessoa que fez o mesmo trabalho, não é? Por menos tempo do que outra pessoa, ele paga essa pessoa mais se ele quiser, porque o dinheiro é dele. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Aqui mostra que aqueles trabalhadores tiveram maus olhos. O mundo também vê assim. Então eu trabalhei 12 horas, eu recebi um denário. Esses que vieram trabalharam 1 hora e já nem havia mais o sol, que era o fim da tarde, e ganhou o mesmo. Nós não sabemos o que o administrador, não é, desta vinha falou para o dono da vinha, que é o nosso Senhor Jesus. Não é? Com certeza, esses que começaram, né, ao cair da tarde, só trabalharam 1 hora, com certeza produziram o mesmo que esses que trabalharam 12 horas. Com certeza, esse dono da vinha chegou a essa conclusão. Não, se eles produziram o mesmo, estando aqui a 1 hora, então vou pagar o mesmo, não é? A estes que trabalharam 1 hora, igualmente aos que estiveram aqui desde a manhã. Quer dizer, é injustiça, não é? É uma decisão, não é, do patrão querer, desejar pagar. Com certeza, esses trabalhadores trabalharam 1 hora, trabalharam, não é? Deram tudo de si, mostraram, produziram. Então, foi justo receber esse denário. Mas isso é uma vontade do Senhor, não é? O Senhor dessa vinha. Aos olhos do mundo, parece uma injustiça, não é? E continua o Senhor Jesus a dizer assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Né? Essa parte também está escrita na outra parábola, não é? Na parábola das bodas também está escrito, não é? Quer dizer, isso mostra o procedimento que existe lá no reino dos céus. Muita gente hoje em dia prega um evangelho, não é? A vida toda. E um dia pode ter uma grande surpresa ali na distribuição ali do galardão no reino dos céus. Porque muita gente virá perto do arrebatamento, darão suas vidas pelo nosso Jesus, pelo ganho das almas. Como está escrito aqui, não é? Que o Senhor Jesus deu o mesmo para aqueles que trabalharam o dia todo, o mesmo também para aqueles que só trabalharam 1 hora. Pagou o mesmo. Assim também pode acontecer
não é? Na distribuição do galardão para os salvos, lá no céu. Muita gente, desde novo, começou a pregar o Evangelho a vida toda. Foram justos diante de Deus, sim. Mas o Senhor Jesus pode decidir que essas pessoas que o conheceram por último, antes do arrebatamento, e foram, quer dizer, tiveram, digamos, só um ano com o nosso Senhor Jesus aqui na terra, pois foram arrebatados, e receber o mesmo galardão que um pregador do Evangelho a vida toda aqui na terra. Você acha que isso é injustiça? Não. O Senhor Jesus dá a quem Ele quiser. Uma certa vez, chegaram até o Senhor Jesus e um homem perguntou: o Senhor pode curar o meu filho, alguma coisa assim, que eu já esqueci da passagem agora. O Senhor Jesus disse para ele uma simples resposta: eu quero. E o filho ficou curado. Creio que essa passagem ou outra qualquer, que às vezes faço confusão sobre as muitas passagens da Bíblia. Para mostrar porque que eu lhe digo isso. Tem muitas coisas que é o desejo do nosso Senhor Jesus. Por que existe esse desejo do nosso Senhor Jesus de igualar, não é, o galardão ou as bênçãos mesmo para as pessoas que recentemente o conheceram ou o serviram por pouco tempo? Porque Deus é justo. Porque Deus não vê o homem como o homem vê o homem. Deus não vê as coisas deste mundo como nós vemos. Deus tem o poder de prescrutar a nossa alma, o nosso íntimo, a nossa mente, não é? O nosso espírito, os nossos sonhos, não é? Para nos dar, não é? Segundo o que nos é merecido. Por isso é que Deus prescruta a nossa alma, o nosso íntimo, para nos dar segundo o que é justo. Ele nos conhece, Ele conhece todo o ser humano, não é? Por isso que eu digo, eu prego e eu insisto, no dia que será o dia ali do grande troféu, do galardão, ali no reino dos céus, haverá grandes surpresas, enormes surpresas, porque a decisão, o desejo do nosso Senhor Jesus em dar galardões a pessoas que recentemente foram salvas, ou pessoas que não tiveram posição nenhuma na igreja e receberam o mesmo galardão que um pregador do Evangelho, de uma pessoa que andou justa. Você não deve estranhar, porque Deus conhece o nosso interior. Esse ser, Deus, não é? Vai além dos nossos pensamentos, da nossa compreensão e do nosso entendimento. Isto nos dá segundo o merecido que é justo. Deus é espírito, não é? Deus nos sonda de dia e de noite. Nos sonda sem a gente saber. Nos sonda durante o dia e durante a noite, quando nós estamos dormindo. Prova os nossos sonhos. Deus faz coisas que você nem imagina. Porque Ele é Deus, Ele é Espírito e tem conhecimento de todas as coisas, do nosso interior e de tudo que nós fazemos do nosso exterior. Então tenha atenção, não é? Como você coloca a sua vida diante de Deus, para que você receba o seu justo galardão. E não se esqueça que os primeiros, muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.